Os desenhos de hoje devem muito aos desenhos dos anos 20 e 30. Foi nessa época que muitos personagens, ou até mesmo outras coisas que praticamente... Mas como eles foram, digamos, os primeiros, entre aspas, desenhos para falar sobre os personagens, os desenhos que praticamente todos os mas como eles foram os primeiros, entre aspas, desenhos para fazer isso, eles não tinham muito do que esperar, muito menos noção do que era ok, muito menos não ok para ser produzido. O resultado disso é que algumas pequenas animações da época eram muito bizarras, especialmente algumas pelos padrões da época. Então hoje a gente... Mas beleza, vamos falar aqui dos desenhos antigos. Vamos comer The Mad Doctor. The Mad Doctor. A Disney provavelmente hoje em dia é uma empresa cheia de regras para fazer isso. Regras para fazer isso. Regras para isso. Regras hoje em dia, muitas regras para fazer esse tipo de conteúdo, mas nem a Disney, que com todas as suas regras e magia, conseguiu escapar de um episódio que conseguia deixar a pessoa desconfortável. O episódio Mad Doctor acaba contando a história de Mickey e Pluto, que no caso é seu cachorro de estimação, que praticamente são... E numa noite com muita tempestade, o Mickey acaba se assustando com um barulho que veio diretamente do seu jardim. Ele simplesmente... A gente vê que o Pluto está sendo levado dentro de um saco por um ser que é praticamente muito escuro para ver. Ele segue ele com a maior ventania até um castelo, que infelizmente eles não vão ir por conta de que a ponte caiu atrás dos pés do Mickey. O episódio... O doutor praticamente tem a ideia de pegar esse doutor do mal, o que estava tentando pegar o pobre do Pluto para fazer experiências com ele. E esse episódio, principalmente por conta desse tom escuro que ele tem, e também por conta das várias intenções do doutor com o Pluto, simplesmente. E uma delas é até meio absurda hoje, que é simplesmente cortar o cachorro no meio e fazer uma nova espécie. Isso é errado até para os padrões de hoje. Vamos para o próximo desenho. A rachadura na parede. Cara, lembra que eu falei naqueles shorts que eu fiz sobre a primeira Lost Media do Clockman? Então, esse é outro caso, assim como o Clockman, como o grande trabalho da Lost Media Week fez com que esse desenho, no caso a rachadura na parede, simplesmente fosse encontrado depois de vários anos, nos que só foi exibido uma vez na TV, no quadro do Vila Sésamo, encontrado depois de 9 anos de busca. Mas enfim, esse é um desenho que provavelmente se eu visse quando criança, eu só iria, querer desligar a TV. O episódio, o desenho a gente mostra uma menina que encontra um ser em forma de rachadura na parede, mas ele começa a falar com ela e acaba levando para um mundo cheio de outras rachaduras. Mas enfim, o desenho... Bom, vamos lá.
Mas enfim. Outro. The Man and the Globe. Isso aqui não é exatamente um desenho, é um stop motion, mas vamos chamar de desenho mesmo assim. Na verdade, eu, diferente dos outros, eu não consigo encontrar uma data exata para esse curta para colocar no vídeo. Para falar a verdade, eu não encontrei muita informação sobre ele. Uma das poucas coisas que eu encontrei foi uma postagem no IMDb dizendo que esse curta é de 1998. Tipo, eu não sei se eles estão falando de outra obra com o mesmo nome ou algo do tipo. Mas, cara, claramente se você for olhar, vai ver que isso não é de 1998. Isso é algo dos anos 30 ou sei lá o que seja. E tipo, ele é de todas as animações, essa é uma daquelas que eu vou citar que praticamente não tem muito o que dizer. É praticamente nada dele faz sorrir ou dar uma risada. O curso simplesmente acaba com as criaturas, no caso são os globos que aparecem no título, tudo que passam aí, o curta aí tem o senhor simplesmente colocando ele pra ferver e ver no final. Desenhos russos em geral. Eu vou apresentar esses desenhos apresentando uma cena dos Simpsons que vai estar aparecendo aí agora. Então, foi exatamente dessa forma que o Crush reagiu que eu me senti após ver algum desses desenhos. Eu não sei porquê, tipo, de verdade mesmo, eu não faço ideia, mas a Rússia, por alguma razão, tinha uma estranha mania de ficar fazendo animações estranhas, exatamente. Antes, grande parte deles tem esse, né, essas cores, nada coloridas e até essas cores nada coloridas, isso que não faz. E às vezes esses desenhos não tem nem episódios, tipo, são só um bando de são um bando de histórias sem conexão. E não, diferente dos outros, esses aqui não chegam a ser assustadores ou algo do tipo, mas chegam a ser chegam a cair no vale da estranheza. Mas assim, mas alguns são tão estranhos que alguns não tem nem falas, tipo, são só um bando de barulhinhos feitos com a boca. E muitos dizem que esses desenhos têm algo profundo por trás sobre o sistema de governo e até mesmo uma certa crítica ao sistema de governo na Rússia que eles foram feitos chamados de União Soviética que eles tinham na época. Colocar mais próximo e último desenho, Bimbo's Initiation. Vocês conhecem a Betty Boop, né? Mas sobre ela no último item desse vídeo. Nesse vídeo vamos falar do cachorro da própria personagem, o Bimbo. Esse cachorro já tem um monte de dados, mas hoje vamos falar desse em específico. O episódio é literalmente sobre literalmente quando o Bimbo tá andando na rua e cai um esgoto e é trancado pelo Mickey. É, o próprio Mickey. E um episódio que é cheio de catapultas e coisas assim. E ele é simplesmente torturado. Tipo, não é torturado maltratado. Tipo, na verdade ele é só batido várias vezes no estilo cartoon. Mas podem dizer o que for, mas esse desenho é bizarro.
O Feliz Dia do Inscrito. Parece um dia legal. Se vocês quiserem ver mais, deixa o like, se inscreve no canal, like, as notificações e tchau.